Este vídeo vai ser um pouco mais longo, mas é absolutamente fundamental para vocês ficarem a conhecer os diferentes tipos de valores que podem atribuir a uma variável. E isso significa dizer também que vamos falar um bocadinho sobre as limitações que existem em cada um desses tipos de valores e, obviamente, não iremos falar sobre todos os aspectos relacionados com os diferentes tipos de dados, uma vez que vai ficar muita informação para ser falada quando chegar a devida altura. Bom, mas de qualquer das formas vamos ficar a conhecer minimamente cada um destes tipos de valores. Então nós temos, à partida, 8 tipos de valores diferentes dentro do JavaScript. Valores do tipo number, big int, string, boolean, null value, undefined value, objects e symbols, ou objetos e símbolos. Então nós temos números, números grandes, strings, que são cadeias alfanuméricas, boolean, que é o verdadeiro ou falso, já iremos lá. Depois temos valor nulo, o valor indefinido, objetos e símbolos. Bom, eu criei aqui já o projeto com algum texto e código para não estarmos a perder muito mais tempo e eu vou falar um bocadinho sobre cada um destes. Vamos começar de cima para baixo. Vamos falar sobre números. Então eu vou abrir aqui o Numbers. Eu tenho aqui código comentado que vou descomentando para vos explicar cada uma das situações. Tenho também aqui o Console Clear para apresentarmos aqui alguns dados. Bom, o que é um number? Um number é um tipo de dados que podem ser atribuídos a uma variável. É sempre disso que nós iremos falar ao longo deste vídeo. Então, um number é uma variável cujo valor atribuído é um número. E o número pode ser um valor inteiro, que é considerado em inglês como integer, e pode ser valores com casas decimais, o conhecido também como float, casas com valor flutuante. Bom, neste caso, números com valores flutuantes que têm casas decimais. Então, neste caso, nós podemos ter este tipo de formulações. Podemos ter números positivos, podemos ter números negativos utilizando o sinal menos antes e depois podemos ter números com casas decimais. Chamam a atenção que têm que utilizar o ponto neste caso e não podem utilizar a vírgula, porque a vírgula tem aqui um outro significado. Aliás, o Visual Studio Code está aqui a indicar que existe um erro na sintaxe. Portanto, estas são as diferentes formas de vocês poderem definir um número. Obviamente que existem outras formas através de operações matemáticas, tudo o resto. Iremos falar nisso aqui na sua devida altura. Agora, o que é que nós podemos fazer com estes valores? Podemos fazer operações matemáticas com os números, aquelas tradicionais, adição, multiplicação, divisão e por aí fora. Além dos valores numéricos, existem outros tipos de valores especiais dentro do universo dos números, que são o infinity, o menos infinity e o none. Este none que aqui está significa not a number. Bom, onde é que estes resultados acontecem? Acontecem em circunstâncias muito específicas. O infinity é um valor equivalente ao infinito matemático. Portanto, significa na prática ou na teoria que é sempre um valor maior do que qualquer número. Bom, como é que nós conseguimos chegar aqui à visualização do valor infinity? Ele pode ser obtido como resultado, por exemplo, de uma divisão por zero. Qualquer valor dividido por zero deveria gerar aqui um erro. Ora, no caso do JavaScript, o que é que vai acontecer? Se eu dividir 6 e a barra serve para divisão, iremos ver mais à frente isso. Se eu dividir 6 por 2, o que nós vamos ter aqui, basicamente, vamos fazer aqui um console log, ele já está ali, vamos fazer aqui um node, number e JS. Nós vamos ter a divisão igual a 3, e está correto. Se eu colocar uma divisão por 0, o que nós vamos acabar por ter aqui é o valor infinity, ok? Que nós depois podemos analisar nos resultados e perguntar, ok, em resultado desta operação, o que é que nós obtivemos? Se foi um infinity, vamos agir de uma determinada forma. Se foi outro tipo de valor, o none ou not a number, vamos agir de outra forma. Isso é algo que nós iremos aprender muito em breve, como controlar os fluxos de execução do nosso código. Bom, como é que eu obtenho o valor menos infinity? Quando tenho de fazer uma divisão de números negativos por zero. Portanto, se eu colocar ali o menos 6 a dividir por zero, eu vou ter o menos infinity, ok? E quando é que eu obtenho o none? Quando, por exemplo, eu tenho de fazer isto que aqui está em baixo. Isto é, se eu tentar fazer a divisão de um texto por um algarismo, por um número, ok? Nós vamos ter um none. O none é um erro de computação. Isto é, ele resulta da tentativa de executar uma operação matemática que não é válida, como por exemplo dividir um texto por um número. Então reparem o que é que vai acontecer aqui, que quando eu executo aparece o none, not a number. E portanto o sistema obviamente não conseguiu fazer esta operação. Mas muita atenção a isto, porque nós temos aqui o seguinte, o resultado do none é um resultado que nunca mais vai ser alterado. Por exemplo, none mais 1 nunca vai ser 1, ok? A partir do momento em que um determinado valor assume o
none, isto é, eu tenho aqui um valor igual a texto, o resultado é dividir o texto, que é o valor que aqui está, por 2, então o resultado vai ser none. Se eu logo a seguir tentar adicionar um valor numérico ao none, o que é que vai acontecer? Bom, neste caso, reparem, vai se manter como none. Este none corresponde ao valor que aqui está, o none seguinte corresponde à tentativa de adicionar mais um valor ao resultado. Não vai funcionar. Agora reparem nesta circunstância, muito interessante. O que é que acontecerá neste caso? Nós vimos aqui que se tentarmos somar valores de texto com valores numéricos, vamos ter um resultado que é um none, not a number. Bom, mas neste caso, nós vamos ver ali 50. O que é que aconteceu? O JavaScript, com toda a sua flexibilidade, pegou no valor que é, de facto, uma string, conseguiu interpretar e dizer, ok, e vamos considerar isto um número porque alguém está a tentar dividir por 2, conseguiu transformar implicitamente este valor de uma string, já iremos falar sobre elas, num number, e fez a operação matemática e apresentou. Esta é uma plasticidade que nós temos que ter em conta no JavaScript, parece ser uma coisa muito interessante, mas pode ter efeitos contraditórios quando nós não queremos, de facto, fazer operações matemáticas com valores do tipo string. Em JavaScript, os erros matemáticos não são muito destrutivos. Ao contrário de outras linguagens de programação em que um erro matemático pode gerar um crash, aqui no JavaScript isso raramente acontece. Bom, posto isto, vamos falar sobre o Big Int, ok? Ora, o Big Int é muito rápido. O Big Int é um valor bastante considerável. Isto é, os valores inteiros podem ir até este valor, mais ou menos, e também o seu negativo. Portanto, quando nós estamos a usar um valor inteiro, ou um number, que é este que aqui está, basicamente ele é, na esmagadora maioria dos casos, uma limitação perfeitamente aceitável. Isto é, não podemos ter números superiores a isto ou mais baixos do que o seu negativo, por exemplo. Ora, valores superiores são considerados como Big Int, isto é, inteiros muito grandes. E para nós definirmos um valor do tipo Big Int, temos que colocar a letra N no final, como acontece aqui. Reparem, este valor é gigantesco. Se nós não colocarmos o N, vamos ter um problema. Então vamos aqui remover o N e vamos fazer aqui node, okay? Aqui, node, Big Int, e vamos executar. E reparem, ele apresenta-nos aqui este valor, ok? Bom, o que vai acontecer aqui é que se eu colocar aqui um N, vamos aqui executar outra vez e ele já nos apresenta o valor de uma forma diferente, ok? Mas na maior parte dos casos nós nunca iremos ter que usar o Big Int. Bom, vamos falar agora sobre string, que é algo muito importante dentro do JavaScript e de outras linguagens de programação. O que é que acontece com a string? A string é um tipo de valor que necessita ser definido dentro de aspas. Ora, existem 3 tipos de formas de nós escrevermos as aspas. As aspas duplas, que é esta forma que aqui está. As aspas simples, que é apenas com um apóstrofe. E as backticks, que é um acento grave. Como é que vocês escrevem aqui esta última? Nós vamos colocar let A é igual, e agora vocês vão ter que escrever um acento grave que não tem apresentação imediata porque está à espera que, por exemplo, eu escreva um A. Então, neste caso, vocês escrevem um acento grave e colocam um espaço. E automaticamente o sistema vai-vos criar a abertura e o fecho. E agora podem escrever o texto que quiserem aqui dentro e têm a variável definida. Aqui, desta forma que aqui está, todas estas variáveis têm exatamente a mesma apresentação e o mesmo valor. Mas há diferenças. Estes dois primeiros casos, são praticamente em tudo semelhantes. No entanto, este daqui, esta forma de definir variáveis, tem uma funcionalidade extra. Vamos aqui falar sobre ela. Reparem, se eu tiver let nome igual a João e quiser apresentar uma frase composta com o meu nome, eu posso usar as tais backticks, ok? Neste caso, os acentos graves. Bom, o que é que vai acontecer aqui? Ele vai pegar neste texto, vai depois, com esta simbologia que aqui está, incluir aqui o nome que está ali definido, ok? Substitui, obviamente, o nome pelo valor. Tudo isto desaparece e é apresentado o resultado. E reparem que permite, inclusive, fazer isto que aqui está. O resultado de 10 mais 20 é, e depois, ao abrir aqui este espaço com o $sign e as chaves, eu posso colocar aqui, por exemplo, uma operação matemática, mais tarde iremos ver funções, colocar aqui eventualmente uma função e o valor vai ser avaliado, vai ser transformado em resultado e depois é feita a colocação do resultado aqui. É que isto é conhecido como
interpolação de strings ou também template de string. Os dois primeiros exemplos não têm essa funcionalidade, portanto se eu colocar aqui aspas duplas ou o apóstrofo não tenho esta funcionalidade. Bom, vamos ver aqui então a execução disto, node string, e vamos verificar que cá está. Bom dia João, que é este exemplo que aqui está, e temos depois o resultado de 10 mais 20 é 30. Tudo isto parece um texto corrido, mas resulta aqui desta construção que aqui está. Há um aspecto que é importante referirmos, nós iremos ver muito mais operações sobre strings mais à frente, e não existe um tipo de valor caractere, como existe noutras linguagens de programação. Isto é, há linguagens de programação que têm um determinado data type, que é o título deste vídeo, só para caractere único. Ora, neste caso, se vocês quiserem definir uma variável que tem um caractere único, definem uma string que leva só apenas uma letra. Bom, vamos avançar rapidamente para o Boolean. No caso do Boolean, nós temos variáveis booleanas, a palavra booleano vem de um momento inglês relacionado com um filósofo e matemático chamado Boole, ou neste caso Boolean, que depois criou uma teoria chamada teoria booleana, uma teoria relacionada com lógica de matemática, e este Boolean ou variáveis booleanas significa que são variáveis que só podem ter dois valores, verdadeiro ou falso, ok? True ou false. E elas são muito importantes na programação porque vão existir implicitamente ou de forma até explícita em decisões do nosso código. Isto é, nós vamos chegar a determinadas alturas do código em que vamos fazer perguntas através do código, assim, o que é que aconteceu este resultado? É maior que 10? Ok, vai para aquele sítio. É menor que 10? Vai para aquele lugar. Ora, é maior que 10, eu estou a perguntar se é verdadeiro ou falso. E então é aqui que nós vamos entrar com as variáveis booleanas. Eu posso defini-las desta forma: let sim igual a true, let não igual a false, let valor igual a true, let valor igual a false, enfim. Se eu colocar aqui um let resultado é igual 10 maior que 5, se eu tentar apresentar o resultado, o que é que nós vamos aqui ter? Então vamos ter aqui node, bool, eu vou executar e nós temos aqui o true. Significa que 10 é maior que 5. Reparem como nós estamos já a entrar numa lógica de programação em que já conseguimos ter decisões calculadas a partir da linguagem. Iremos falar mais sobre booleanos mais à frente quando falarmos sobre controle de fluxos do nosso código. Vamos rapidamente aqui para o null value. Vamos abrir aqui. O que é o valor nulo? É um valor especial que não pertence a nenhum dos outros tipos, não é um número, não é uma string, não é um booleano, é o valor nulo. E que só existe para conter-se a si próprio. Isto é, o nulo só existe como nulo. Então, ele pode ser definido desta forma. E se eu apresentar aqui o console null, ou console do nulo, nós vamos apresentar aqui, vamos colocar aqui null, vocês vão verificar que aparece aqui o valor nulo. Ok? Vou fazer aqui um clear. Vamos aqui executar e temos aqui um null. Bom, o que é que acontece aqui neste caso? Tradicionalmente, esta expressão null é para ser atribuída a uma variável cujo valor nós ainda não sabemos muito bem qual vai ser. E isto acontece muitas vezes no nosso código. Para a variável não ficar sem valor, já iremos falar sobre isso, ela vai ficar com o valor nulo. Depois, mais à frente, por exemplo, ela vai assumir o valor do resultado de um cálculo matemático, vai absorver o valor de um resultado, por exemplo, de um nome que foi inserido num formulário, numa página web, por exemplo, e tudo o resto. Então ela corresponde ao valor nada, vazio, ou valor desconhecido ou não definido. Por isso é que nós podemos dizer que o valor da variável idade é nulo. Mais tarde ele vai ser calculado e vai passar a ter um valor. Ora, isto é o que há a dizer sobre o nulo, porque a seguir temos o undefined. No caso do undefined, nós vamos ter aqui uma circunstância diferente. O undefined é também um valor especial, tal como o nulo, mas o seu significado é que é o valor da variável quando o seu valor não está definido. Isto é, nós temos uma variável declarada, mas não tem valor atribuído. Então, quando eu tento apresentar o valor de uma variável que só está declarada, mas não tem valor atribuído, eu tenho o seguinte resultado. Node, vamos colocar aqui o undefined, e nós temos aqui undefined, ok? Cuidado, porque nós temos que ter muita atenção. Quando apresentamos um valor deste tipo, ele pode resultar não num crash, mas em cálculos matemáticos e concatenações de textos, etc., muito complicadas. Nós usamos o valor nulo para atribuir um valor a uma variável quando não sabemos qual é o valor que devemos atribuir. O undefined está implicitamente atribuído a uma variável quando ela é declarada, mas não lhe é atribuído valor nenhum, ok? Finalmente, sobre objetos e símbolos.
Nós não temos aqui nada especificamente sobre isso por uma razão muito simples. Só faz sentido falar sobre estes data types quando falarmos sobre a utilização de objetos dentro de JavaScript. E é um conceito mais avançado que nós com certeza iremos lá chegar. Regressando aqui ainda à nossa introdução, e está aqui explicado aquilo que eu acabei de referir, há uma nota que eu quero deixar bem clara. Vocês podem usar uma função que existe no JavaScript chamada typeOf, isto é, tipo de, para ver de que tipo é um valor de uma determinada variável. Por exemplo, eu tenho aqui letValor igual a texto. Se eu quiser saber de que tipo de valor é esta variável, eu posso fazer o seguinte, vou fazer aqui um clear, vou fazer aqui node, intro, e reparem, ele vai me dizer, é uma variável do tipo string. Se eu colocar, por exemplo, aqui 1, 2, 3, vai ser também uma variável do tipo string. Se eu remover as aspas e executar novamente, eu vou ter ali number. Se eu colocar aqui como null, vocês vão ver que vai aparecer aqui object, ok? Não aparece é do tipo nulo, aparece do tipo object, que nós já referimos aqui que iremos falar mais à frente. Bom, se eu colocar aqui 12.25, nós vamos verificar que é do tipo number também. Portanto, temos aqui a possibilidade, de, através da utilização desta função, iremos ver o que é que são funções mais à frente, passamos aqui para o seu interior, ali aquela questão do valor, e se eu colocar aqui true, ele vai me dizer que esta variável está definida com data type boolean. Falamos assim desta forma, e eu peço desculpa pela duração deste vídeo, mas era absolutamente fundamental nós passarmos por estas noções que vão ser muito importantes ao longo desta jornada do JavaScript.